Tribulações de um velho militante, por Gustavo Corsão, publicado no Globo em 6 de maio de 1972. Eles conseguiram este resultado. Para um fiel que durante anos vai à missa todos os dias, à missa dominical, à missa do preceito ou do amor reduzido à prova mínima, tornou-se no sentido gaiato o verdadeiro sacrifício da missa. Parece, aliás, que o objetivo visado, cujas instruções parecem hoje mais centralizadas do que o governo da Igreja, é o de tornar tudo gaiato em torno da figura de Nosso Senhor. Ainda não tiveram a ideia de transformar a imobilidade terrível e doce do crucificado numa espécie de polichinelo careteante, gesticulante em torno de articulações mecânicas cravadas nas 5 chagas. Lá chegarão, e com nihil obstat, e com entusiasmo. Hoje, 4º domingo da Páscoa, e dia de Santa Catarina de Sena, que no seu tempo arrastava cardeais e papas a cumprirem seus deveres de Estado, fui à missa, onde um jovem padre moderadamente barbudo costuma brindar a Assembleia dos Fiéis, com mutismo total na hora da homilia, que é obrigatória. Desobedece ele assim a mais desobedecida autoridade do mundo, mas ao menos não injuria a Trindade, não entristece nem entedia os fiéis. Mas o Evangelho de São João, capítulo 14, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", desencadeou em nosso homem não sei que mola retida. Pôs-se a falar torrencialmente. Começou por concentrar-se, por baixar a cabeça em atitude de quem vai pedir desculpas por uma milenar insolência, e interrogou: será Jesus o único caminho para Deus? E depois de uma pausa que esconderia um tumulto de ideias e uma explosão interna de descobertas, disse sentenciosamente: momentoso problema. E então começou a clamar torrencialmente que todos os caminhos levam a Deus, que o protestantismo leva a Deus, que o espiritismo leva a Deus, etc, etc, etc. Peguei a minha bengala, não para tirar o energúmeno do subpúlpito, de onde derramava a pútrida doutrina resultante de todos os ecumenismos e alargamentos, de todas as concessões e compreensões, mas para sentir na mão alguma coisa real, honesta, autêntica na sua singela e antiga essência de bordão, e levantei-me para afastar-me depressa daquela igreja que não era igreja, do padre que não era padre, e da missa que não era missa. E fui andando dentro do Domingo Azul à procura de uma igreja, de um padre, de uma missa, missa. E pelo caminho ia trocando ideias com meu bordão e tecendo considerações em torno desse dilúvio de besteiras que ameaça submergir a igreja. Todos nós sabemos, há 1000 e tantos anos, que todos podem chegar a Deus. Ladrão, prostituta, coletor de impostos, etc. Porque para isto, segundo o inflexível Santo Tomás, basta um gemido. Mas também sabemos que aqueles tais que chegam a Deus, malgrado o estado em que vivem e o caminho que trilham, não é pelo prostíbulo ou pela quadrilha que se salvam. É sempre pela plenitude de graças de Cristo. Por isso quis Deus enviar-nos seu próprio Filho e com o espantoso aparelho bem conhecido, quis deixar-nos a indicação da cruz de todas as encruzilhadas. Basta abrir os livros inspirados no Antigo ou no Novo Testamento para encontrarmos centenas de vezes obsessivamente repetida a doutrina dos 2 caminhos. Ao acaso, lembremos Isaías, que antes de João Batista clamava: "Preparei o caminho do Senhor, endireitai as veredas." Ou Jeremias:
Pois os próprios profetas e até os sacerdotes são ímpios, seus caminhos se tornam escorregadios e se perdem nas trevas. Ou eclesiástico, o caminho dos pecadores está bem pavimentado, mas no seu último lanço leva à treva dos infernos. Ou salmista, bem-aventurado o varão que não anda nos caminhos dos ímpios. Bem-aventurados os que caminham na lei do Senhor. Aparta-me do caminho da mentira e dá-me, Senhor, a graça da lei. E agora já no Novo Testamento. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são as que por ele se precipitam. Mas é no próprio evangelho do dia deste domingo que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E logo acrescenta: Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ora, depois de ler estas palavras de adamantina nitidez, o padre da nova igreja lá ficou desenvolvendo sua ideia. Todos os caminhos levam a Deus. Nós sabemos há mais de 2000 anos que há dois caminhos, o da luz e o das trevas. Sabemos que logo no primeiro século do cristianismo começou a ser ensinada na doutrina dos 12 apóstolos, Didaquê, a doutrina dos dois caminhos. Se alguém se salva, qualquer que seja a profundidade de seu abismo, mas não qualquer que seja a vereda que procure ou o gemido que balbucie, salva-se sempre pela misericórdia de Deus. Mas o instrumento dessa misericórdia é sempre a mesma ponte lançada sobre os abismos, o Cristo crucificado, nosso Salvador. Dizer que todos os caminhos levam a Deus equivale a proclamar a inutilidade, a superfluidade, o luxo de tanto sangue vãmente derramado numa cruz de espantalho. Equivale a zombar de Jesus, o louco que pretendeu ser o caminho, a verdade e a vida. Levou-me assim a bengala, por caminhos que buscam o caminho, até outra igreja onde um sonoro pregador falava de um afogado, de um helicóptero e creio que também de astronautas. Mas, ao menos, não cuspia todos os caminhos levam a Deus. Receio chegar brevemente ao dia em que tenha de andar pelos caminhos e praças da cidade a perguntar aos guardas: Vistes, por acaso, alguma igreja, algum padre? Ou vistes algum sussurro de missa? Sabeis porventura onde encontrarei aquela que minha alma ama? Sim, receio ter de recorrer a algum centurião, a um militar, a um polícia, porque se acaso cruzar comigo um levita dos tempos modernos, dir-me-á com um gesto largo: Vá andando, todos os caminhos levam a Deus, não precisamos mais de igrejas, de cruzes, de sinais. O sacrifício de Cristo foi um lamentável equívoco. E, se ainda eu me queixar ao bispo, o bispo dirá que evoluímos e também lamentará delicadamente o sofrimento inútil de Maria ao pé da cruz.